Eu nunca tive medo de eclipse. Medo exige surpresa, e eclipses são previsíveis, calculáveis, antigos. O que aconteceu naquele dia não foi surpresa, foi reconhecimento. Era um eclipse solar anular, o tal anel de fogo. A lua passaria diante do sol, mas não o cobriria por completo, e a luz ficaria reduzida a uma borda incandescente ao redor de um centro escuro. Um círculo perfeito, a forma que o cérebro não consegue ver sem tentar transformar em sentido. Do Brasil, não seria possível observar diretamente. O fenômeno não teria visibilidade daqui, e isso deveria ter me deixado indiferente. Só que a indiferença exige distância, e eu já não tinha. Eu estava obcecado antes mesmo de existir qualquer imagem. Obcecado pelo formato, pelo conceito, pela possibilidade de um limite. Na hora marcada, eu não olhei para o céu, eu olhei para um recorte do céu. E foi nessa diferença que a coisa começou. Quando você observa um evento por um intermediário, você não sabe mais se está vendo o universo ou se está sendo conduzido por um instrumento que sabe exatamente como o olho humano aprende. O escurecimento não veio como noite, veio como afinamento. A luz pareceu se concentrar onde dói mais olhar, na borda, e então o anel surgiu, inteiro, limpo, fechado. Não como consequência, mas como gesto. Eu senti, com uma certeza física, a presença do centro escuro. Não ausência, presença, como se o vazio tivesse massa. E na borda, a borda que todo mundo chama de fogo, eu vi algo que nunca mais consegui desver. Pequenas variações, curvaturas mínimas, intervalos que não pareciam aleatórios. Um tipo de escrita que não foi feita para ser lida, mas para calibrar o modo como você enxerga. Eu pensei, é só o sol. É só a câmera. É só a minha mente tentando achar padrão. Foi quando meu corpo reagiu primeiro. Meu estômago afundou, e eu entendi a frase antes de formar palavras. Aquilo não era uma imagem bonita. Era um símbolo técnico, uma ferramenta. E eu estava deixando ela ajustar meu olhar. O anel de fogo tem esse nome porque engana. Ele chama de fogo uma coisa que não queima. Ele chama de efeito uma coisa que parece intenção. O eclipse anular acontece porque a lua, em certos alinhamentos, está mais distante e aparenta menor tamanho, deixando o sol como um aro luminoso. Isso é o que a explicação diz, e é uma explicação verdadeira. Mas a verdade não impede a outra verdade. Um fenômeno pode ser natural e ainda assim funcionar como porta. Enquanto o anel se mantinha, eu percebi que meu olho fazia um movimento involuntário, repetido, como se estivesse tentando encaixar o círculo dentro da pupila. Não é metáfora, era físico. Um ajuste fino, desconfortável, como quando você força foco em algo que está fora do alcance. E quanto mais eu tentava relaxar, mais o centro escuro parecia aprofundar. Eu sentia a velha sensação de olhar para um abismo, só que o abismo não estava lá. Ele estava no jeito como a minha mente segurava o contorno. Foi então que eu notei o que o horror cósmico sempre entendeu melhor do que a ciência. O universo não precisa se mover para mudar você. Basta oferecer uma forma certa. O anel continuou. A borda brilhava como uma lâmina. E em um instante que eu não sei medir, porque depois disso minha percepção ficou diferente, eu entendi que o eclipse não estava acontecendo no meu mecanismo de observação. A forma entrou como ideia, virou hábito, e o hábito virou reflexo. Eu comecei a sentir que piscar era perigoso. Não porque eu perderia o espetáculo, mas porque eu tinha a impressão de que, se eu fechasse os olhos, eu deixaria a coisa completar um ciclo dentro de mim. E eu fiquei parado, sustentando o olhar, como se olhar fosse uma promessa. O anel então começou a desfazer, só que não pareceu passar. Pareceu encerrar, como se tivesse obtido o que queria. Igual a depois, eu fiz o que pessoas normais fazem quando algo mexe demais com elas. Tentei transformar em explicação. Repeti para mim mesmo que eclipse anular é alinhamento, que a lua não cobre completamente o sol, que o anel é consequência do tamanho aparente, que a visibilidade depende do caminho estreito sobre o planeta. Joey precisava que isso fosse suficiente. Só que a palavra visibilidade começou a apodrecer dentro da minha cabeça, porque no fundo visibilidade é um acordo. É a frase confortável que a gente usa para dizer: se você estava no lugar certo, você viu, se não estava, não viu.
Como se ver fosse apenas geografia, mas eu vi. E eu não estava sob a sombra. Eu não estava no caminho. Eu não estava onde o céu pretendia escurecer. Eu estava apenas olhando para uma representação, para um recorte mediado, e ainda assim o anel tinha me alcançado. Então eu formulei a hipótese mais feia que já passou pela minha mente. Talvez a visibilidade real não seja sobre território. Talvez seja sobre atenção. Talvez o eclipse tenha dois caminhos. Um caminho físico, desenhado no mapa, e um caminho cognitivo, desenhado no olho. O caminho físico passa sobre oceanos, gelo e latitude. O caminho cognitivo passa por outra coisa, por repetição, por foco, pelo modo como o cérebro termina de desenhar o que a luz só sugere. E eu já tinha deixado o meu cérebro terminar o desenho. Naquela noite eu sonhei com o anel, mas não era sonho como os outros. Não tinha cenas, não tinha narrativa, não tinha o absurdo de sempre. Era uma única coisa, imóvel, insistente, um círculo de luz flutuando no escuro, a poucos passos de mim. Eu sabia que não era o sol, porque não havia calor. Era apenas contorno, borda sem corpo, uma moldura sem quadro. E eu senti sem metáfora que o centro escuro tinha peso. Não peso físico, mas peso de presença, como se aquilo não fosse falta de luz, e sim um lugar onde a luz não tem permissão. Eu acordei com o quarto apagado, e por alguns segundos, eu ainda via o anel. Aquela pós-imagem que todo mundo explica com fisiologia, só que a pós-imagem não deveria ter intenção, e eu juro que a minha parecia esperar alguma coisa de mim. Eu pisquei, e a forma não sumiu de imediato. Ela hesitou. Foi aí que eu percebi uma coisa que me fez sentar na cama com o coração pesado. Eu tinha medo de piscar. Não por perder o evento, porque o evento já tinha terminado. Eu tinha medo de completar um ciclo. Medo de fechar o olho, e no escuro, dar o último traço que faltava. Medo de ser eu a concluir o símbolo. Eu levantei e fui até a cozinha. Acendi a luz. Tudo normal. Pia, azulejo, copo, metal. Só que o reflexo do plafond no inox era um aro. E o aro me puxou o olhar com uma força irritante, automática. Eu desviei. E no desvio eu vi outro aro à boca do copo. Depois outro, o círculo do ralo. Depois outro, a borda de um prato. O mundo inteiro era feito de círculos. E de repente eu não conseguia não perceber isso. Como se o eclipse tivesse colocado um filtro permanente no meu jeito de ver. Uma parte de mim tentou rir. Você está paranoico. Você está cansado. Você está sugestionado. Eu repeti isso como oração. Mas uma parte mais funda respondeu com uma pergunta simples e venenosa. E se o anel não tiver sido uma imagem no céu, e sim um exercício? E se o eclipse for uma aula de percepção, repetida em intervalos astronômicos, até que um tipo específico de observador aprenda a forma certa? Eu comecei a evitar qualquer coisa circular. Ridículo. Impossível. Eu tentava olhar para linhas retas, quinas, portas, azulejos. Só que toda quina tem um canto, e todo canto tem uma curva quando você força a vista. E eu percebi que a minha mente já estava treinada para encontrar o contorno, para completar a borda. Eu tentava dormir e no escuro, as manchas atrás das pálpebras se organizavam como se tivessem objetivo. Não era ver formas como criança, era reconhecer uma estrutura. E com vergonha, eu admiti para mim mesmo o pior detalhe. Eu não estava só tentando fugir, eu estava tentando reencontrar, como se o anel tivesse deixado um encaixe dentro de mim, e agora tudo o que eu fazia fosse procurar a peça que completa o encaixe. Eu queria acreditar que isso era apenas o cérebro viciado em padrão, só que a sensação era diferente de vício comum. Vício é desejo, aquilo era convocação. Então veio o primeiro evento pequeno, doméstico, que quebrou a última proteção racional. Eu estava com o celular na mão, tela apagada, e o vidro preto refletiu meu rosto. Por um instante, no reflexo do meu olho, eu vi um círculo fino demais, perfeito demais, como se a pupila tivesse borda iluminada. Eu mexi o ângulo, sumiu, mexi de novo, voltou. Eu acendi a lanterna, apontando para o espelho do banheiro. Olhei meus olhos de perto. Nada. Cor normal, pupila normal, pálpebra normal. Eu respirei aliviado. Desliguei a lanterna. O círculo voltou.
não como luz externa refletida, como uma borda que parecia nascer do próprio escuro. Foi aí que uma ideia impossível entrou na minha cabeça com a naturalidade de uma lembrança. Talvez eu não tenha visto o anel. Talvez o anel tenha visto em mim uma superfície boa para permanecer. E talvez isso seja o propósito real de certos fenômenos: não informar, não impressionar, selecionar. Nos dias seguintes eu tentei me agarrar ao mapa, ao calendário, ao conforto da previsão. Eu procurei de novo a explicação do eclipse anular, li sobre lugares onde ele foi total e onde foi parcial, e sobre como daqui do Brasil não haveria observação direta, e sem querer, eu percebi a armadilha escondida nessa divisão: total, parcial, invisível. Essas palavras não são só descrição, são níveis de exposição. E eu comecei a suspeitar que a exposição é o que realmente importa. O eclipse total é o fechamento completo. A luz some de vez por um instante, e a experiência vira corte. O anular é a borda que sobra, como se o universo deixasse só o contorno para você terminar o resto dentro da mente. O parcial é a promessa: você quase viu, e quase ver é uma fome. O anel de fogo tem a forma certa para virar obsessão, porque ele não entrega o sol inteiro, nem a sombra inteira. Ele entrega um limite, e limite é onde o cérebro humano se debruça. Eu comecei a ter a sensação de que o eclipse não era um espetáculo para os olhos, era uma ferramenta para o olhar. E então eu entendi por que aquilo me parecia tão errado. O anel não era só bonito, ele era eficiente. Ele se grava fácil, ele volta fácil, ele cabe em qualquer lugar, ele cabe numa pupila. Eu tentei evitar telas por um tempo. Tentei olhar mais para o chão do que para o céu. Tentei manter luz acesa em casa, como se luz impedisse certos pensamentos. Funcionou até a luz começar a me entregar círculos por toda parte. Uma noite, eu apaguei as luzes e fiquei parado no meio do quarto só para testar. Testar se eu estava imaginando. No escuro, eu vi um contorno fraco, quase inexistente, desenhando um círculo no ar. Não era uma lâmpada, não era reflexo, não era nada que eu pudesse apontar e dizer: é isso. Era um quase, e o quase era suficiente para minha mente completar. Quando eu completei, eu senti um frio subir do estômago para o peito. Não medo comum, um tipo de reverência involuntária, como se eu tivesse dito uma palavra antiga do jeito certo e por isso, alguma coisa tivesse prestado atenção. Eu sussurrei sem perceber que sussurrava, uma frase que eu não queria formar: eu lembro. E naquele momento eu entendi o que me deixa mais apavorado até hoje. Talvez não seja a primeira vez que eu vejo essa forma. Talvez eu sempre tenha visto. Talvez o cérebro humano tenha sido construído com esse encaixe. E de vez em quando o céu mostra o molde para que a gente se lembre de como encaixar. Eu comecei a sonhar com uma coisa maior do que o anel. Sonhei com um olho sem rosto. Não um olho humano. Um olho como estrutura cósmica, onde a íris era feita de poeira e a pupila era um buraco sem estrelas. E o anel era só o reflexo daquele olho quando ele piscava. Acordei suando, e a primeira coisa que fiz foi olhar o próprio escuro do quarto, como se meu corpo tivesse entendido que eu precisava confirmar se ainda existia limite entre dentro e fora. Eu pisquei, e por uma fração de segundo, eu tive a sensação de que eu não fechei. Eu sincronizei. Foi aí que o plot twist se revelou por inteiro, não como susto, mas como conclusão. Eu vinha tratando o eclipse como um evento externo, uma cena do mundo, mas o eclipse tinha sido um ritual de calibração. Eu não fui espectador, eu fui instrumento. O anel não foi o que eu vi, foi a forma que me ensinou a ver do jeito que alguém precisa que eu veja. E esse alguém não precisa aparecer, não precisa se revelar, não precisa pousar nave, não precisa descer do céu. Horror cósmico não é sobre invasão, é sobre escala, é sobre a certeza de que uma coisa grande demais não tem por que se apresentar a você, ela só precisa ajustar você. Hoje, quando eu me pego encarando qualquer círculo por tempo demais, eu sinto uma vontade absurda de não piscar, como se piscar fosse aceitar um comando, como se fechar as pálpebras fosse apertar confirmar. E isso me obriga a viver com um medo específico, o medo de que o próximo eclipse não seja um fenômeno novo, seja apenas a continuação da aula, porque eclipses voltam, o calendário prova, o céu repete, e repetição, eu aprendi, não é só ciclo astronômico,
é método. Então eu vou terminar com um aviso simples, do jeito mais frio que eu consigo. Sim, eclipse exige proteção adequada. Não se olha para o sol sem o filtro correto. Isso é real, físico, imediato. Mas se eu pudesse te dar uma segunda regra, a regra que não está nos manuais seria esta: não encare a forma tempo demais. Não transforme o anel em caça ao detalhe. Não tente ver melhor, porque a coisa mais perigosa não é o que está no céu, é o que o céu pode ensinar o seu olhar a fazer. E se este texto fez você imaginar o anel com nitidez, se fez você sentir vontade de procurar a borda perfeita dentro da sua cabeça, então talvez o treino já tenha começado. E eu não sei como se desfaz um treino quando o professor é o próprio céu.